Boa noite. Presidente Lula confirma Ricardo Lewandowski no cargo de ministro da Justiça. Ele assume em fevereiro no lugar de Flávio Dino, que vai para o STF. Tribunal Internacional de Haia começa a julgar Israel por genocídio na faixa de Gaza. Brasil apoia a acusação da África do Sul. E você vai ver também. Laudo comprova que influenciador encontrado enterrado na casa de amigos morreu de overdose. Casal escondeu o corpo por desespero, segundo o delegado. Inflação fecha o ano em 4,62%, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde 2020. A cidade de São Paulo enfrenta o quarto dia de chuva forte e muita ventania. O repórter Giovanni César está em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Giovanni. Teve gente que ficou desabrigada aí, né? Boa noite, Augusto e Gabi. Olha, a informação da Defesa Civil é que 62 pessoas estão desabrigadas, 28 imóveis foram interditados. Essa é a região de Osasco das mais atingidas pelas fortes chuvas dessa semana. A assistência social ofereceu um abrigo às famílias que moram em volta aqui desse local onde houve esse desabamento, esse desterramento, mas essas famílias disseram que não tem vagas nesses locais oferecidos pela assistência social. Então a prefeitura ofereceu o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, mas nenhuma família quis ir. Na verdade, o que essas famílias, eu conversei com elas até agora há pouco, o que elas querem mesmo é uma solução definitiva. Tivemos aqui de manhã para ver como é que estava a situação. Estamos voltando agora para avaliar se o proprietário tomou as providências para minimizar o risco. Isso foi feito pelo que a gente está vendo aqui. E agora cabe às famílias também, a gente não pode tirá-las de casa, né? Tem que ser uma ação voluntária delas para que elas não passem a noite aqui. Outra informação ainda sobre Osasco é que a UTI adulta da maternidade Amador Aguiar ficou totalmente alagada durante as fortes chuvas de ontem e as pacientes tiveram de ser transferidas às pressas para outros locais dentro do próprio hospital. Muitos moradores aqui de São Paulo sofreram com as chuvas dos últimos dias. A de ontem não foi diferente. Os temporais deixaram casas alagadas, ruas cheias de lamas, teve local onde o lixo invadiu as ruas. A gente preparou uma reportagem mais cedo, acompanha aí. A chuva não tem dado trégua e atingiu todas as regiões de São Paulo. Em Osasco, na região metropolitana, esse deslizamento de terra assustou os moradores. Na hora que eu deitei, eu escutei um barulho bem alto, tipo, como se fosse alguma coisa caindo, né? Aí assim que eu saí, já estava tudo desmoronado aqui. Segundo a Prefeitura de Osasco, o terreno é irregular e a obra que estava sendo construída aqui também era irregular. Os imóveis que ficam em volta do local foram todos interditados e os moradores orientados a deixar suas casas. No bairro do Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, o muro de um condomínio caiu e 5 casas vizinhas foram interditadas. A minha preocupação é a interdição do prédio, né? Porque se eles vão interditar o prédio de lá, pode interditar o meu de cá também. E para onde vamos? Na zona oeste, a chuva derrubou árvores e os moradores ficaram sem energia por algumas horas. Foi bem forte no começo, aí deu uma estancada e ficou bem fininha. E aí começou barulho e caixa estourando. Acho que era umas 8 horas da noite. Na zona norte, a água invadiu os consultórios da Unidade Básica de Saúde Simara Rejane. O atendimento à população foi interrompido durante a noite. No bairro do Jaraguá, a lama tomou conta das ruas. A chuva arrastou muito lixo e moradores passaram horas tirando a água das casas. E agora vamos saber como é que vai ficar o tempo com Igor Silveira. Igor, a gente viu agora aí os estragos, né, da chuva de ontem em São Paulo, também na Grande São Paulo, são assustadores. Ainda tem previsão de chuva forte aí para os próximos dias? Boa noite para você.
Olha, tem sim, viu? Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha só de olhar no mapa dá para ver que ainda tem previsão de chuva em praticamente todo o Brasil, viu? No sul, por exemplo, onde a chuva era mais volumosa, ela já começa a perder força a partir de amanhã e o sol até aparece no Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa Catarina ainda chove, principalmente no período da tarde. Agora, hoje, no Rio de Janeiro, o dia foi quente, abafado, ensolarado e olha, as praias estavam cheias, viu? A sensação térmica por lá, em algumas regiões, chegou a 50 graus. Por isso que estava movimentado e quem pôde aproveitou uma praia. Essa foi a sensação mais alta até o momento no ano, viu? Amanhã a situação muda um pouco, o tempo fica nublado e os termômetros, olha, registram 33 graus amanhã no Rio de Janeiro, 31 no sábado e 34 no domingo, também com previsão de chuva. Em São Paulo, o tempo continua instável e pode chover forte nos próximos dias. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta para a chuva forte aí até o final de semana. Os termômetros registram 29 graus amanhã aqui em São Paulo, 30 graus em Belo Horizonte e 35 graus em Vitória, no Espírito Santo. Lá vai esquentar bastante. Agora, no Nordeste, o sol continua, vai da praia, só deve chover em pontos isolados no litoral. 33 graus em Salvador. Na região norte, tempo estável e com chuva forte. Máxima chegando a 32 graus em Manaus, viu, Gabi? Augusto. Bem típico do verão, né, Igor? Obrigado a você. Boa noite. Obrigada. Em Teresina, a Operação Jogo Sujo prendeu 10 pessoas, entre elas um influenciador digital. Os detidos estariam usando rifas online para lavar dinheiro de facções criminosas. Os veículos de luxo estacionados no pátio da Secretaria de Segurança do Piauí foram apreendidos com membros de uma quadrilha que ganhava dinheiro com jogos de azar. O esquema era comandado pelo influencer Ítalo Bruno, um ex-motoboy que ficou milionário com um esquema de rifas eletrônicas, caracterizada como atividade ilegal no país. Então clica no link, participa, pega a benção que essa aqui é a mudança da sua vida por apenas 89 centavos. Na manhã de hoje, Ítalo e mais 9 pessoas foram presos pela Operação Jogo Sujo, deflagrada pela Polícia Civil do Estado. A partir do momento que a gente começou a investigação, a gente viu que tinha várias discrepâncias, né, de patrimônio ali, carros de luxo, casa, viagens, então tudo isso acabou chamando a atenção. Além das denúncias, o que mais chamou a atenção da polícia foi o padrão de vida apresentado pelo influencer. Ele sempre aparecia nas redes sociais, viajando por locais caros e dirigindo veículos de luxo, como este Audi TT e aquele Porsche ali, o Boxster, avaliado em mais de R$500 mil. Em uma das redes sociais mais populares do país, Ítalo Bruno, mais conhecido como Bruninho, tinha acima de 600 mil seguidores. Ele usava a rede social para divulgar os prêmios das rifas e ostentar a vida de luxo. Tem ele ali como se fosse o chefe, né? E aí você tem a irmã como se fosse uma parceira ali. Aí você tem umas pessoas que servem ele ali como se fossem uns funcionários. Tem um contador que faz a contabilidade do que ele ganha e os contratos de compra e venda também. 11º dia de buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral norte de São Paulo na véspera do Ano Novo. As autoridades ainda não conseguiram informações sobre o paradeiro do helicóptero com os 4 ocupantes. Câmeras de monitoramento instaladas na rodovia dos Tamoios, em São Paulo, registraram que pode ser o voo do helicóptero desaparecido. A data é a mesma em que a aeronave decolou e foi registrada entre o Vale do Paraíba e o litoral norte do estado, onde uma antena identificou os últimos sinais telefônicos de 2 dos passageiros. Além da Força Aérea Brasileira, o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar auxiliam no trabalho concentrado entre a região que fazia parte da rota de voo e onde teria acontecido o pouso forçado. Aeronaves próprias para buscas e drones são utilizados. Voluntários e mateiros procuram por pistas em terra. Mesmo com mais de 10 dias do desaparecimento, familiares ainda mantêm a esperança de encontrar os ocupantes com vida. Vai ter uma empresa voluntária que vai estar ajudando a gente aí nessa busca. Só viemos trazer mesmo roupas,
para dar para a empresa dos cães lá, e se for preciso a gente vai descer para conversar com o pessoal do drone, e todos nós só temos um objetivo, que é encontrar os 4 com vidas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgou um laudo preliminar sobre o acidente de helicóptero no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. De acordo com o documento, a possível causa da queda da aeronave foi uma falha ou mau funcionamento do motor. Segundo as investigações do CENIPA, estava previsto um voo de 5 minutos até um aeródromo com a distância de 20 quilômetros do local da decolagem. Uma imagem mostra que o helicóptero perdeu potência logo após iniciar a viagem. O piloto e 2 passageiros sobreviveram. O 4º ocupante, Vanilton Alves, ficou preso às ferragens e morreu no local. Uma idosa morreu enquanto a UTI de um hospital de São Paulo era esvaziada por causa de um princípio de incêndio. Uma pane no equipamento eletrônico foi a responsável pela morte de uma paciente de 94 anos. A idosa sofreu uma parada cardíaca. Segundo a assessoria do Hospital São Luís do Morumbi, na zona sul da capital paulista, a falha fez com que algumas salas fossem tomadas por uma fumaça. Como o alarme disparou, os pacientes foram retirados e levados até a área externa do hospital. 47 pessoas precisaram ser transferidas para outras unidades hospitalares. Os bombeiros foram chamados e realizaram um trabalho de ventilação na área. Nenhum foco de incêndio foi encontrado. As causas do incidente estão sendo investigadas. E a Polícia Civil divulgou hoje que a morte do influenciador digital Henrique Medeiros, de 26 anos, foi causada por um grande consumo de drogas. Ao vivo, o repórter David Diogo traz todos os detalhes dessa história para a gente. Boa noite para você, David. Como é que foi a divulgação? Boa noite, Augusto, Gabi e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, a divulgação foi feita aí pelo delegado titular de Itapecerica da Serra, que confirmou que o influenciador digital teve uma overdose de cocaína. Segundo a perícia, ele estava com 31 miligramas por litro de sangue, o que quer dizer aí que era muita droga consumida naquela noite. Vale lembrar que o influenciador passava o Natal em casa, na casa de amigos, quando morreu e foi enterrado por eles no quintal da casa. De acordo com a polícia, o casal de amigos enterrou o jovem no desespero. Com essa conclusão, eles serão colocados aí em liberdade e vão responder por ocultação de cadáver com pena entre 1 e 3 anos. Vamos ouvir o que o delegado titular do caso, Luiz Helmstein, falou em coletiva na tarde de hoje. Esse menino poderia ter morrido dormindo, tamanha quantidade de cocaína no corpo. Porque, na verdade, essa investigação, tudo levava a crer num homicídio. Por isso que nós pedimos a temporária. Nós temos que deixar bem claro para a comunidade que eles não fizeram nada de mal para a vítima. Tanto é que queimaram a casa deles, estavam querendo assassiná-los. Por quê? Porque o youtuber ele era famoso e, como usuário de drogas, ele tem muito contato com esse submundo. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje o cirurgião plástico colombiano Heriberto Ivan Arias Camacho, acusado de ser o responsável pela morte de uma mulher depois de uma lipoaspiração realizada em março do ano passado. Lindama Benjamin de Oliveira, de 58 anos, teve uma perfuração no intestino seguida de hemorragia. Para a justiça, o médico assumiu o risco de matar. A vítima pagou R$16 mil pelo procedimento. Minas Gerais pode enfrentar uma nova epidemia de dengue. Nos primeiros dias deste ano, o estado registrou aumento de casos acima do esperado para o período. A situação é considerada crítica também no Espírito Santo. Na casa da Cristiane, em Belo Horizonte, ela, o marido e a filha estão com dengue. Eles apresentaram sintomas da doença, fizeram o teste e o resultado positivo. Muito cansaço, dor nas pernas, vômito, diarreia, tudo isso a gente está sentindo. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, até 8 de janeiro foram notificados 1.451 casos de dengue em Minas Gerais, 415 confirmados.
Segundo os especialistas, o aumento acima do esperado neste período é um sinal de que Minas Gerais pode enfrentar uma nova epidemia de dengue. Em 2023, o estado registrou mais de 321 mil casos, na média, quase 880 por dia. A maior preocupação é com a circulação de um novo tipo do vírus. Como o sorotipo 3, ele é um sorotipo que não circula há mais tempo, grande parte da população não teve contato com esse tipo de vírus. O que significa isso? Que um número maior de pessoas pode ficar doente. Em Ipatinga, no interior do estado, a prefeitura decretou situação de emergência por causa do aumento expressivo de casos de dengue. Uma adolescente de 17 anos morreu na última terça-feira com sintomas da doença. Maria Elisa Lessa foi atendida inicialmente no dia 6 de janeiro numa UPA. Ações de fiscalização e combate ao mosquito Aedes aegypti foram reforçadas em diversas cidades. Isso é muito importante, as pessoas saberem que esse momento é um momento crítico, para o aumento e da circulação e transmissão dessa doença, que elas possam então fazer a inspeção de sua casa e remover aí todos os possíveis focos de sua residência. Em todo o país, os casos de dengue podem atingir 5 milhões de pessoas neste ano, de acordo com uma projeção do Ministério da Saúde. Em 2023, foram aproximadamente 3 milhões de casos e um número recorde de mortes, quase 1.100. No Espírito Santo, a situação também é considerada crítica. O estado registrou mais de 190 mil casos em 2023, quase 10 vezes mais que no ano anterior. A expectativa agora é pela vacina contra o vírus da dengue, que foi incorporada ao SUS no mês passado. O Mato Grosso do Sul já aplicou as primeiras doses. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante estará disponível nos outros estados até fevereiro, mas a quantidade não será suficiente para toda a população. Tá difícil, tá preocupante. Eu fiquei preocupada, eu não sabia que era dessa forma. O aeroporto de Recife fecha o ano entre os mais pontuais do mundo pela terceira vez consecutiva. Isso foi o que constatou uma pesquisa realizada por uma plataforma especializada em dados da aviação. O Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, ficou em 7º lugar global e em 1º lugar nacional no quesito pontualidade. O critério de pontuação é relativo a pousos que não ultrapassaram 14 minutos após o horário previsto. A pontualidade alcançada pelo terminal do Recife foi de 85,17%. Trabalhei em equipe. Eu só como aeroporto não conseguiria atingir isso sozinho. Então, companhias aéreas, elas são primordiais nesse processo, torre de controle, todo o espaço aéreo na hora de chegada, saída, se essas aeronaves estão atrasadas. Então, todo o sistema de infraestrutura que nós temos aqui também, de docagem das aeronaves em cada posição, isso é primordial para que a gente consiga fazer e atingir toda essa pontualidade já há 3 anos consecutivos como o mais pontual do Brasil. O aeroporto do Recife está na categoria dos terminais que recebem por ano entre 5 a 10 milhões de passageiros. Ao todo, 74.340 voos passaram por aqui em 2023. Quem frequenta o terminal aéreo não reclama. Muito bom, a segunda vez que eu visito o aeroporto, A primeira vez foi em conexão e hoje eu vim, para o Recife e é um dos mais bonitos que eu conheço, Já viajei algumas vezes partindo daqui, sempre achei organizado, limpo, estou achando bonito agora que eu não tinha visto depois da mudança. E a nossa preocupação em relação a tempo de voo eu sempre acho bastante pontual. Bem organizado, a questão dos voos também. Para mim eu dou uma nota 10 hoje. É rápido, não atrasa na hora de pousar, nem na hora de decolar. Não tive problema até então. Em dezembro do ano passado, o terminal realizou obras de ampliação e modernização do equipamento, que é o maior do Nordeste e 7º do país em número de passageiros, recebendo mais de 700 mil pessoas por mês. Pontos de embarque, nova sala de inspeção de bagagens, tem um sistema de bagagem totalmente automatizado, isso no nível europeu, no nível americano, onde as pessoas não têm mais que colocar a mão na bagagem, isso para a segurança do aeroporto é primordial. Então, uma série de itens que foram incluídos para o aeroporto do Recife para ajudar no conforto, segurança, tecnologia, rapidez, funcionalidade e para o aeroporto ser também autossuficiente. O ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula.
Lula confirmou a escolha acompanhado de Ricardo Lewandowski e de Flávio Dino, que deixa o ministério para assumir uma vaga no STF. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Ricardo Lewandowski, amigo do presidente desde a década de 80, é professor da USP e do Centro Universitário de Brasília. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Se graduou em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo. Em 1990, ingressou no Tribunal de Alçada de São Paulo e logo depois no Tribunal de Justiça do Estado. Em 2006, foi indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal e presidiu a Suprema Corte entre 2014 e 2016. Como presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, implantou as audiências de custódia que obrigam a análise de todas as prisões num prazo de 24 horas. É algo que não só contribui para evitar os encarceramentos que não são devidos, né? Mas também é um instrumento importante para que se possa prevenir e mesmo impedir a tortura daqueles que estão sob a custódia do Estado juiz ou do Estado polícia. O ministro ainda foi o revisor do caso do chamado Mensalão e presidiu o julgamento que terminou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi relator do processo que garantiu a lei de cotas e a lei da ficha limpa. Ela impede que políticos condenados por corrupção se candidatem. Também é dele a decisão que garantiu prisão domiciliar a grávidas, mães de crianças até 12 anos e mães de pessoas com deficiência. Ricardo Lewandowski se aposentou do STF em abril do ano passado, próximo de completar 75 anos. A nomeação do novo ministro está prevista para o dia 19 de janeiro e a posse para o início de fevereiro. Até lá, Flávio Dino continua no cargo. A entrada de Lewandowski no ministério deixa em dúvida a permanência do atual número 2 da pasta, Ricardo Capelli, que era um dos nomes preferidos de setores da base do governo para chefiar a justiça. Pela manhã, chegou a ser cogitado que Capelli teria pedido demissão. Pelas redes sociais, o secretário negou. Disse que está de férias e vai continuar a contribuir com o governo. O presidente Lula afirmou que dará autonomia a Lewandowski. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. E a escolha de Lewandowski para o Ministério da Justiça repercutiu em Brasília. A repórter Maria Ferreira traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite para você, Maria. Como é que foi recebido o nome de Ricardo Lewandowski para ministro da Justiça em Brasília? Olha, foi recebido bem e teve bastante repercussão, viu, Augusto? Boa noite para você, para a Gabi e a todos que nos acompanham. Pelas redes sociais, ex-colegas de toga de Ricardo Lewandowski, eles falaram que a escolha foi acertada. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que testemunhou por 17 anos o brilhantismo de Lewandowski. E o ministro Alexandre de Moraes disse que o ex-ministro tem espírito público incomparável. Ministros do governo Lula também deram as boas-vindas a Lewandowski. Entre eles, Marina Silva, do Meio Ambiente, Renan Filho, dos Transportes e Flávio Dino, que se disse feliz em ser sucedido por Ricardo Lewandowski. O ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, falou do compromisso do novo colega com a democracia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que Lewandowski sempre mostrou equilíbrio em sua carreira. A presidente do PT, deputada Gleice Hoffmann, também afirmou que a decisão de Lula foi acertada. E o advogado-geral da União, Jorge Messias, também parabenizou a escolha de Lula. Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, destacou a notável bagagem do ex-magistrado. E a Ordem dos Advogados do Brasil também publicou uma nota em que parabenizou a escolha do novo ministro. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria, pelas informações.
Olha, depois de 2 anos, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo de 2023, que mede a inflação, voltou a ficar dentro da meta. O índice fechou o ano em 4,62%. Em dezembro, o IPCA teve alta de 0,56%. O aumento tem relação com os preços dos alimentos. No fim do ano passado, o brasileiro sentiu no bolso o aumento do custo dos alimentos. E o jeito é buscar as melhores alternativas. Pesquisar, né? Os preços. Segundo o IBGE, os alimentos e bebidas tiveram reajuste de 1,11% no mês passado. O IPCA encerrou 2023 com variação acumulada de 4,62%. Apesar das altas nos últimos meses, os preços dos produtos alimentícios também tiveram queda em outros períodos do ano, o que contribuiu para segurar o IPCA. Desde 2020, o índice não fechava dentro da meta da inflação para o ano. O intervalo definido pelo Banco Central é entre 3,25% e 4,75%. O destaque fica para a deflação do óleo de soja, que teve queda de 28%, do frango em pedaços, menos 10%, e das carnes, com redução de 9%. A carne vermelha, em alguns meses, ela deu uma baixada. Na contramão das quedas, as passagens aéreas ficaram 47% mais caras. O grupo dos transportes foi o que mais impactou nos resultados do ano passado. A alta acumulada da gasolina foi de 12%. O aumento foi influenciado pela volta da cobrança total dos impostos federais e por alterações no ICMS. O seu José conta a estratégia que ele usa para driblar o aumento de preços. Olha, tem que administrar bem, saber os lugares onde que não tem tanto trânsito na cidade, corridas que compensam pegar para não gastar tanto combustível assim. Para esse especialista, no geral, o resultado é positivo. Uma boa notícia. No começo de 2023, ninguém imaginava uma inflação abaixo do teto da meta. Então, isso mostra que o processo de controle da inflação está avançando, está convergindo. Então, nesse sentido, é uma boa notícia. E os aumentos de preço que a gente teve, de alimentos, de combustíveis, tem muito mais a ver com o que está acontecendo lá fora, com os preços mundiais, né, do que com uma situação de economia muito aquecida, de preços fora de controle no Brasil. Para 2024, a expectativa é de que a inflação continue caindo. A gente não vai sofrer tanto aumentos como a gente teve de combustíveis ao longo do ano. Claro que estamos assumindo que o preço do petróleo vai ficar nessa faixa de $80, né? Mas não vai haver toda aquela reoneração que já houve de combustíveis. E os preços de commodities também tendem a ficar mais bem comportados, né? Então, eu acho que a gente deve ter um 2024 melhor do que o 2023, com uma inflação ainda mais baixa. O Ceará começou a emitir nesta quinta-feira as novas carteiras de identidade. O Estado implementou a medida na data limite estabelecida pelo governo federal. A nova carteira de identidade vai substituir gradualmente o RG e já é emitida por 23 estados e o Distrito Federal, segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. As pessoas que emitiram o documento nesta quinta-feira já receberão em novo formato, que deverá ser expedido em papel ou plástico e também no formato digital. A população pode tirar o documento nos mesmos locais onde já eram emitidos anteriormente. Com a nova carteira de identidade, a expectativa é que as fraudes diminuam. Antes era possível que uma mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. Com a alteração, o brasileiro passa a adotar o CPF como único número de identificação. O documento não terá campo sexo e nem distinção entre nome e nome social. A população aprovou a nova medida. Não, porque a gente vive no mundo digital, na verdade, né? Hoje realmente a gente vive num momento que a gente tem que passar por esse processo, né, de desburocratização e de descentralização das coisas. Tudo que vem para facilitar a vida do outro é bem-vindo. Durante a solenidade de inauguração da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométrica em Fortaleza, local onde também a nova identidade poderá ser emitida, o governador do estado e o perito-geral da PEFOSSE falaram sobre os benefícios do novo formato da identidade. Com a Carteira de Identificação Nacional, vai nos permitir muito mais segurança
para todo o trabalho realizado pelo Estado e, ao mesmo tempo, poder avançar para que políticas públicas, como de saúde, de educação, nós temos o banco de dados e podemos, dessa maneira, planejar muito melhor, fazer trabalho de identificação. Nós queremos implantar no Ceará a Câmara de Reconhecimento Facial para encontrar pessoas desaparecidas, para encontrar pessoas foragidas e, dessa maneira, agir de maneira mais eficiente. Aqui na sede, nós vamos emitir 350 carteiras por dia, né? Então isso já é uma ampliação. E a gente também tem um programa de ampliação com os municípios e com o sistema VaptVupt, com a Casa do Cidadão, né? Que a Secretaria de Proteção Social faz esse atendimento. A ideia é ter esse aumento também ao longo do ano aí, do número de emissões para contemplar a população. O Ministério da Saúde divulgou um balanço sobre o atendimento a crianças Yanomami em Roraima. Segundo a pasta, mais de 300 crianças indígenas foram salvas da desnutrição. O Ministério informou que investiu no ano passado mais de 220 milhões de reais para reestruturar o acesso à saúde dos indígenas na região. O valor é mais do que o dobro do investido em 2022. O número de profissionais da saúde também aumentou 40% e chegou a 960. 28 atendem pelo programa Mais Médicos. Entre as ações destacadas estão a realização de testes em massa e busca ativa para detectar malária e também a criação dos primeiros centros de recuperação nutricional. Segundo o Ministério da Saúde, 307 crianças Yanomami diagnosticadas com desnutrição grave ou moderada foram recuperadas. Na última terça-feira, o presidente Lula determinou maior empenho no atendimento aos indígenas e disse que a questão dos Yanomami precisa ser tratada como questão de Estado. Lembrando que a partir de segunda-feira o Rede TV News estará em novo horário, assim como Hora de Ação. O Rede TV News vai começar às 7h15 da noite, 5 minutos mais cedo. O Hora de Ação com Jorge Lordello vai começar às 18 horas. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Até amanhã.